Fala pessoal, tudo certo? Canal Caju Tricolor na área. Então já aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação, comenta e principalmente compartilha este vídeo e esse canal com os seus amigos. Estamos chegando aí a quase 22 mil inscritos, então todo mundo que já é inscrito, muito obrigado. Se você não é inscrito ainda, aproveita e te inscreve no canal, porque sempre tem vídeo novo por aqui. Pessoal, até o cenário também improvisado aqui, porque é uma informação urgente, tá? Uma informação que a gente descobriu hoje, no início da noite dessa terça-feira, que o Grêmio está negociando uma de suas joias da base. Trata-se de Cauã Kelvin, jogador muito bem avaliado pela comissão, né, pela direção, pela coordenação das categorias de base do Grêmio, jogador que vinha ganhando oportunidades com o técnico Renato Portaluppi, atuou alguns minutos no empate em 0x0 contra o São Luís, atuou alguns minutos também no empate em 0x0 contra o Ipiranga de Erechim, o último jogo, né, da fase classificatória do Campeonato Gaúcho, mas que está de saída do Grêmio e o seu destino é o futebol português. Antes da gente falar dessa informação da saída em si, é importante a gente fazer uma linha do tempo em relação aos motivos que fazem o Grêmio negociar esse jogador e o porquê o Grêmio não resistir muito em relação a essa saída. Vamos começar então pelo primeiro contrato profissional desse jogador. O Kelvin assina o seu primeiro contrato profissional com o Grêmio na primeira semana de janeiro de 2021. Na época, ele era tido já como uma das principais joias da categoria de base do Grêmio e assina um contrato de 60 milhões de euros. Essa é a multa rescisória desse contrato que segue em vigência, que na ocasião ia por 3 anos, né? Ele assina no início de 2021, vai 22, vai 23, início de 2024, janeiro de 2024 é quando se encerra esse contrato dele. Multa de 60 milhões de euros, o Grêmio possui 70% dos direitos econômicos desse atleta e aí paga o salário, né? O salário, pelo que a gente sabe, pelo que a gente tem de informação, não é um salário muito significativo, até mesmo para os padrões da categoria de base, um salário que hoje beira menos de 10 mil reais, tá? Então esse é o salário que o Cauã Kelvin recebe, a gente não sabe a quantia exata, mas a informação que a gente tem é que é menos de 10 mil reais. Então hoje é isso que o jogador recebe. O que acontece? Antes do início da Copa São Paulo, deixa eu só arrumar aqui que tá caindo o negócio aqui. Antes do início da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, o Grêmio procurou o staff do Cauã Kelvin, seus empresários, seus representantes, para tratar de uma renovação de contrato. E foi ouvido que o staff do jogador esperava o fim da participação do Grêmio na Copa São Paulo, né, na Copinha, para começar a conversar sobre uma renovação de contrato. O Grêmio foi eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa São Paulo de Futebol Júnior e aí as partes sentaram para conversar. Pelo que a gente sabe, pelo que a gente tem de informação, embora essa negociação não fosse conduzida pelo Departamento de Futebol Profissional do Grêmio, ela teve participação de alguns membros do time profissional, né, da parte profissional do clube. Participaram alguns dirigentes que atuam hoje no time profissional, tá? É isso que a gente pode dizer. O que acontece? O Grêmio fez uma primeira proposta para o jogador, uma proposta nos seguintes moldes, tá? Um contrato de aproximadamente 4 anos, ou seja, um vínculo que iria até 2028, uma valorização salarial significativa, a gente está falando aí de em torno de 400% de aumento, né? 4 vezes mais do que o jogador ganha mais hoje, e um plano de carreira. O que é? Chegar para o jogador e dizer o seguinte, olha, você está hoje nessa situação aqui, conforme vai passando o tempo, você vai jogando tantos minutos, você vai ganhando oportunidade, e de acordo com a evolução do Grêmio, a gente vai colocando você para jogo, para você daqui a um tempo ser revendido lá para fora. Apresentou de fato uma ideia para o jogador. Isso é bem comum, tá? Geralmente quando você renova o contrato de jogadores com grande potencial, como aconteceu com o Ronald, como aconteceu em outros tempos com o Matheus Henrique, com o Jean-Pierre, com essa turma toda, o Grêmio geralmente apresenta uma ideia, né, que é chamada internamente de plano de carreira. O Grêmio apresentou tudo isso e a negociação travou, porque o staff do jogador considerou a proposta baixa, considerou a proposta insuficiente, tendo em vista a ambição do atleta e também o desejo em todos os sentidos, né? Financeiro, técnico, desportivo, enfim. E aí, desde então, a negociação parou. O ponto principal de tudo é o seguinte, como o contrato ia até janeiro de 2024, a partir de julho, né, o Cauã Kelvin já poderia assinar um pré-contrato. E aí, obviamente, que é uma saída de graça, o que prejudicaria muito o Grêmio, inclusive como reputação, né? Porque vai perder o jogador de graça, um jogador que é muito talentoso, um jogador que tem bastante expectativa em relação ao seu futuro. Então o que o Grêmio fez? O Grêmio tentou renovar, o Grêmio tomou algumas medidas, tá? Algumas medidas internas
para fazer o jogador mudar de ideia. Acontece que a situação não avançou. Inclusive, o jogador jogou alguns minutos no Gauchão justamente para o Grêmio alimentar essa ideia de que ele ganharia espaço, de que ele ganharia oportunidade, mas nada aconteceu. Tendo esse cenário em vista, o Grêmio começou a avaliar uma possibilidade de saída. Tá? Muito provavelmente vai ser uma venda. Tá? A gente não tem ainda detalhes se vai envolver valores, se vai envolver apenas percentual para negociação futura, se vai envolver os dois, mas fato é que o Cauã Kelvin está de saída para o futebol português. Aí a gente pega os bastidores dessa informação, tá? O que acontece? Existe uma insatisfação por parte do Grêmio em relação à postura do jogador. O Grêmio esperava que de fato uma renovação fosse acontecer, afinal de contas é um jogador que nutre bastante expectativa, e existe também uma insatisfação pelo lado do jogador e de quem o representa para dizer, olha, o Grêmio poderia ter valorizado mais o atleta. Tendo em vista que há, de certa forma, um atrito, foi entendido que nesse momento uma saída era o melhor caminho. A situação está bem avançada, ainda não está concretizada, mas está bem avançada. E aí tem o ponto X da questão, que é um indício, tá? O que acontece? O Grêmio jogou contra o Cruzeiro no Brasileirão Sub-20, perdeu de 4-2 o jogo foi fora de casa, e o Cauã Kelvin é um dos principais jogadores desse time Sub-20 do Grêmio. Acontece que no jogo contra o Cruzeiro, o Cauã Kelvin ficou de fora da relação, né? Ficou de fora dos relacionados, e o Grêmio, via assessoria de imprensa da categoria de base, afirmou que o jogador estava fazendo um trabalho de reforço muscular, conforme na divulgação do Grêmio, conforme previsto pelo Departamento de Ciência, Saúde e Performance, que é o departamento médico, né? Que envolve essa parte de fisiologia, de preparação física e tal. Só que, gente, vamos ser bem sinceros, o jogador já está jogando há muito tempo no Sub-20, inclusive ele foi considerado preparado para jogar no profissional. Não precisa de reforço muscular. Né? E aí a gente começou a conversar internamente, e a gente descobriu que, olha, não era bem isso. Né? De fato, tudo indica que vai acontecer sim uma saída desse atleta que está indo ao futebol português. Repito, a gente ainda não conseguiu descobrir o time e nem os modos da negociação, mas internamente já se admite a possibilidade desse jogador deixar o Grêmio. Repetindo, o Grêmio hoje tem 70% dos direitos desse atleta. A multa rescisória dele é de 60 milhões de euros para o mercado externo, né? Vale lembrar que você não pode colocar uma multa rescisória para o mercado interno, é um cálculo através do salário do jogador, e essa negociação vai acontecer muito mais por um fator de o Grêmio ficar com receio de perder o jogador de graça nos próximos meses. Tá? Então o Grêmio deu um jeito de conseguir alguma coisa, que a gente ainda não descobriu os modos, mas deve sair logo, provavelmente até de forma oficial, essa saída deste jogador, que era um dos talentos, junto com o Zinho, junto com o Ronald, junto com o Rubens, junto com o Pedro Clemente, junto com o João Ramos, junto com o Tomás Luciano, enfim, vários jogadores que foram utilizados na fase classificatória do Campeonato Gaúcho. O Cauã Kelvin era visto sim como um dos principais talentos. Acontece que, ao que tudo indica, o jogador deve seguir a sua carreira fora do Grêmio, mais precisamente no futebol de Portugal. E aí, o que você achou desses bastidores, dessa história toda? Comenta aqui embaixo que a gente está bem curioso para saber. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo, comenta e compartilha. Tamo junto, grande abraço, valeu, até a próxima, tchau!